Efésios 4, 6. Que você possa abrir a sua Bíblia em Efésios, livro de Efésios, um versículo pequeno, mas que fala muita coisa ao nosso coração. Efésios 4, versículo 6. Amém? Todos acharam? Amém. Efésios 4, 6 diz assim: Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém? Amém. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Eu vou ler um versículo antes, o 5, que diz: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém? No domingo passado tivemos uma palavra do pastor Timóteo. Foi do domingo passado: Cristo em nós, esperança da glória. Cristo em nós, esperança da glória. E ele citou esse versículo no meio da palavra, e ele chamou a igreja para abrir em Efésios 4, versículo 6. E ele falou, e leu com a igreja esse versículo: um só Deus e Pai de todos, qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E nós vimos e aprendemos sobre Cristo em nós, Deus em nós. Um dia de domingo como esse, eu trouxe uma palavra que era em nós e através de nós. Não sei se você lembra, em nós e através de nós. E nós já meditamos sobre Cristo em nós. Nós já meditamos sobre Cristo através de nós. Eu queria trazer a palavra hoje à igreja sobre esse Deus que está sobre todos. Amém? Amém. Pastor Timóteo trouxe uma palavra mais relacionada ao final desse versículo. É Deus em todos, é Cristo em nós. E essa palavra de hoje é Deus sobre nós. E quando você ouve isso, Deus sobre nós, Deus sobre todos, o que vem à sua mente? O que vem ao seu coração quando você lê essa palavra, a palavra da Bíblia que diz Deus sobre todos? Para mim, Deus sobre todos fala sobre autoridade, porque Deus é grande e está sobre todas as coisas. Para mim, Deus sobre todos fala sobre controle. Ele é grande, tem poder e ele tem controle sobre as coisas. Assim como o pai está perto do filho, deixa o filho livre, mas de alguma maneira ele pode chegar ao filho: Senhor, faz isso comigo, com você. Ele tem controle sobre tudo. Ele escreveu a Bíblia e no final dela tem o livro de Apocalipse. Está tudo escrito. Existe um início, existe um fim, e está escrito, e ele controla isso. Ele sabe o fim. Só o Pai sabe o fim. E ele já profetizou. Ele já, por meio de profetas, nos deu alguma informação. Mas o que nos dá a entender é que o Senhor controla todas as coisas. Ele tem o controle de tudo. Um dia eu estava
meditando com a igreja no pequeno grupo, e uma pessoa, uma irmã da igreja perguntou: pastor, o diabo manda na terra? Diz que o mundo jaz no maligno, é ele que manda. Eu digo, não é ele que manda na terra, não. A terra, ela pode até se curvar a ele, a terra pode até se deixar ser mandada por ele, mas sempre ele pede ao Senhor para fazer alguma coisa, porque o Senhor está acima dele. Deus está sobre tudo e sobre todos. Amém? Amém. Também sobre todos fala ao meu coração sobre proteção e cuidado. Quando o Senhor nos leva, por exemplo, ao Salmo 23, e ele, por meio de revelação, ele se compara a um pastor, e nós as ovelhas. Um pastor que conduz as ovelhas e está assim, com autoridade sobre as ovelhas, mas não somente para mandar ir para cá ou para lá, mas é para conduzir a pastos verdejantes, é para conduzir águas tranquilas. Ao Senhor que nos dá uma segurança e uma paz às nossas almas. Amém? Deus sobre todos, para mim, também é segurança, é paz. Deus sobre todos aqui na palavra, no versículo 6, fala sobre o Pai de todos. Também tem essa conotação. Não somente Deus sobre todos, sobre todas as coisas, mas Ele fala sobre nós, igreja, e o Senhor nos recebendo como nosso Pai. E apesar de ser tão grande, ser tão alto, ser tão poderoso, Ele quer ter um relacionamento comigo e com você, e não um relacionamento comum. Não é somente o de servo e senhor, é o de pai e filho. Amém? Existe um relacionamento por trás do Deus sobre todos. Existe uma herança que o Senhor quer passar para mim e para você. Existe uma imagem a ser restaurada na minha vida e na sua vida. Ele quer restaurar a mim e você, a mim e a você, a sua imagem e semelhança. Porque um dia nós perdemos, de alguma forma, nós somos desconfigurados, desfigurados. E o Senhor quer restaurar isso em mim e em você. É Deus sobre todos, é Deus como um Pai, é Deus querendo que nós herdemos atributos, aqueles que são transferíveis, aqueles que nós conseguimos herdar, como o amor, a paz, a longanimidade, a verdade, a justiça. Isso pode ser passado para mim e para você. E Ele quer ensinar isso a mim e a você. Amém? E o quarto ponto que o pastor Timóteo citou na palavra do domingo passado foi Deus sobre mim como a unção de Deus. Aquela unção que está escrita em Isaías 61. O Espírito de Deus está sobre mim. Ele me ungiu para pregar boas novas e fazer muitas coisas. E o Senhor, Ele tem essa unção para mim e para você também. Amém. Essa unção também já foi falada e pregada em Eclesiastes, como um óleo que desce a sua cabeça. Amém? Então, é o Deus sobre todos. Ela tem esses pontos, no mínimo, esses significados. Eu não sei se a Manu já preparou. Eu queria, inicialmente, com a igreja, que a igreja visse uma canção que exalta o Deus Criador, o Deus que está sobre todos, que cria as coisas com a palavra, o Deus que está no controle, o Deus que está sobre todos. Alguém pode desligar essa luz aqui? Desde o princípio
Milhares de galáxias faz surgir, e teu sopro faz planetas existir. Se as estrelas te adoram, também vou, e tudo posso ver teu coração. Nas estrelas um sinal do teu amor. Se a criação te louva, eu também vou. Deus da promessa, cada palavra que fala não é em vão. Quando você fala, toda a ciência segue o som da tua voz. E o teu falar, bilhões de criaturas faz viver, evoluindo em torno de você. Se tudo te revela, eu também vou. Em tudo posso ver teu coração. Na cor do céu, a graça que pintou. Se o céu te obedece, eu também vou. Eu também vou. Eu também vou. Se as estrelas te adoram, eu também vou. Se as montanhas se prostram, também vou. Se o mar grita a tua grandeza, eu também vou. Se tudo existe para o teu louvor, também vou. Se o vento te obedece, eu também vou. Se silêncio as pedras clamam, eu também vou. E se todo elogio não bastar, cantaremos 100 milhões de vezes mais. Meu Salvador, mesmo em fracasso, alcançou o meu coração. Foi abandonado na escuridão, a luz desse mundo morreu. E o teu falar faz bilhões de falhas desaparecer, e a sua morte me faz reviver. Se pra trás deixou a morte, eu
que não deixam só pra trás. Glória a Deus. Deus está sobre as estrelas. Deus está sobre a natureza. Deus está sobre nós. Deus está sobre a doença. Deus está sobre a morte. Deus está sobre todas as coisas. Todo mundo espiritual, todo mundo material está debaixo do Senhor. Amém? É sobre esse Deus que está sobre todas as coisas que eu queria falar com a igreja essa noite, pregar sobre isso, porque a gente precisa trazer a memória que nos traz esperança. E Deus é o Deus que está acima de todas as coisas, o Deus que está sobre todos. Se você puder, abra comigo no livro de Marcos 4, versículo 35. É o segundo livro do Novo Testamento. Diz assim: Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: calma-te e emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus. Jesus é esse, que à medida que nós andamos com Ele, Ele vai se revelando. E a palavra de Deus diz que nós precisamos conhecer a Ele. E Paulo diz que nós precisamos entender qual é o comprimento, a largura, a altura e a profundidade. E eu pergunto a você: você já conhece o comprimento, a largura, a profundidade e a altura do poder de Deus? Você já conhece o comprimento, a altura, a profundidade do amor de Deus? Se eu perguntar: Pastor Walter, qual é a largura, a profundidade e a altura dessa piscina? Certamente o Pastor Walter poderá me responder. Sabe, pastor? Sei. Largura 5, comprimento 10, na parte mais rasa 1, na parte mais funda 2. Pastor Walter, o senhor conhece a largura, a altura e a profundidade do mar Mediterrâneo? Nós precisamos, e Paulo fala que nós precisamos compreender a largura e a profundidade e a altura e o comprimento do amor de Deus, do poder de Deus, de quem Deus é. E a nossa jornada é essa: nós vamos andando com Deus e conhecendo. E os discípulos, eles também estavam nessa jornada, e Jesus sabia que iria ensinar algo novo a eles, e disse: passemos para o outro lado. Jesus disse para mim e para você: vamos para o outro lado. Disse para o Celino: vamos para o outro lado. Disse para o Anderson: vamos para o outro lado, eu quero te ensinar novas coisas. Inclusive, eu lembro que a Soraya deu o testemunho, disse que o Senhor está mostrando coisas novas a esse casal, que o Senhor tem trazido e mostrado. Isso é o Senhor dizendo: vamos para o outro lado, vamos, que eu quero te mostrar coisas novas. E o Senhor sabia que existia uma aventura do outro lado. Na realidade era no caminho.
Ele diz: passemos para outra margem, se despedindo da multidão, levantaram assim como estava do barco, e outros barcos o seguiam. Levantou-se grande temporal. Grande temporal. Aqui em Fortaleza, que não chove pouco, quando vem um grande temporal e você está de pé, ou está dentro de onde você fica aperreado, você está num carro, você fica aperreado. Agora eles estavam no mar e veio um grande temporal. E às vezes na minha vida e na sua vida vem um grande temporal. Vem um grande temporal na área financeira. Pode vir um grande temporal na área conjugal. Pode vir um grande temporal na área sentimental. Pode vir um grande temporal na sua família. E é nessa circunstância que eles estavam. E ele disse que o vento provocava isso, era tão grande que as ondas se arremessavam contra o barco. E em outra tradução, diz assim: subiam as ondas por cima do barco. Um dia eu estava passeando em Camusim, e lá tem um rio, e lá do outro lado tem uma ilhazinha chamada Ilha do Amor. É uma ilhazinha, e lá do outro lado tem uma barraca de praia. E eu estava lá com a Julinha assim: vamos conhecer a Ilha do Amor? Vamos conhecer a Ilha do Amor, que romântico. Coisa linda. Aí a gente pegou um barquinho pequeno. Rapaz, quando a gente entrou naquele barco, que a gente saiu, a gente viu as ondas. Amor é lindo, mano. Eu deve me derretendo de medo, não tinha nada de romântico, as ondas aqui. Eu, que barco fundo é esse? Esse barco vai afundar. E aquela coisa que era um romantismo virou um filme de terror, irmão. Imagine num grande temporal. E lá estavam eles num grande temporal. E as ondas enchiam aquele barco enchia de água, e eles: pronto, vamos afundar. E às vezes nós nos sentimos assim na nossa vida. Às vezes nós passamos por temporadas. E eu quero dizer para você, igreja, lembrar para você, igreja, que Cristo está no seu barco. Glória a Deus! E eles sabiam disso. Eles tanto sabiam que eles foram atrás de Jesus, Cristiano. Eles sabiam onde Jesus estava. E Jesus estava lá, dormindo sobre o travesseiro. Mas por que Jesus estava dormindo sobre o travesseiro? Porque ele não estava preocupado. Porque ele está sobre todas as coisas. E os discípulos não sabiam ainda que Jesus estava sobre todas as coisas. E os discípulos acordaram o mestre e disse: mestre, te importa que pereçamos? E ele despertando aquela coisa, repreendeu o vento e disse ao mar: calma-te e emudece. E o vento se aquietou e fez grande bonança. Por que o vento se aquietou? Por que o mar se aquietou? Porque Deus está sobre todos. Glória a Deus! Deus está sobre a sua vida. Deus está sobre toda a tempestade que pode estar acontecendo. E o Senhor te conduz a lugares altos. Algumas vezes Ele te conduz a tão alto que vai além da tempestade. Se você já viajou de avião e subiu e olhou para baixo, viu aquelas nuvens, não é chão, não é terra, é nuvem quando você olha para baixo, porque você está acima das nuvens. E algumas vezes a tempestade está abaixo de você, porque o Senhor te conduz para lugares altos. Amém? E o Senhor, Ele controla todas as coisas. Quando Ele não te conduz a lugares altos, Ele pode parar uma tempestade, porque Deus está sobre todos. Porque Deus está acima da natureza. Ele controla as leis da natureza, porque foi Ele que criou tudo, como nós vimos aqui de forma ilustrada nessa canção poética tão inspiradora. O interessante, meu irmão, é que esses discípulos, assim como eles, nós estamos no contínuo aprendizado. No final eles disseram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles tinham visto Jesus curar enfermos, eles tinham visto Jesus expulsar demônios, mas eles ainda não tinham visto maravilhas feitas por Jesus dessa magnitude. Talvez alguns tenham visto Jesus transformando em água e vinho,
mudando leis da natureza. Para quem não sabe, existem dons que o Senhor nos coloca, nos presenteia, né? E existe o dom de cura, existe o dom de maravilha. E existe uma diferença. O dom de cura, ele age na cura de uma doença. E o que é o dom de maravilha? Maravilha, meu irmão, é a demonstração sobrenatural do poder de Deus. Leis da natureza são alteradas, suspensas e controladas. O dom de maravilha é concedido a alguém para mostrar, para evidenciar a grandeza e a autoridade de Deus sobre todas as coisas. O dom de maravilha, ele evidencia que Deus é o Deus sobre todos. Amém? E a Moisés foi concedido esse dom. Moisés não sabia, ele disse que era pesado nas palavras. Ele mostrou uma série de limitações conversando com o Senhor. E o Senhor se apresentou a Moisés logo com maravilha, que é uma sarça dentro de um fogo que não se consumia. Uma maravilha. Leis da natureza sendo transformadas, sendo anuladas. Uma sarça dentro de um fogo naturalmente se queima. E quando Moisés viu aquilo, disse: que maravilha. E ele disse: eu vou mais para perto. Quando ele chegou mais perto, era o Senhor querendo falar com eles. Tira as sandálias, que esse lugar é santo. Muitas vezes o Senhor utiliza maravilhas para chamar a minha atenção e a sua atenção, para quando chegarmos perto disso, nós encontrarmos a Ele. O Senhor, Jesus tinha um dom de maravilha. E pessoas chegavam perto de Jesus e perguntavam, como esse discípulo perguntou: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que expulsa demônios? Quem é esse que cura enfermos? E muitas vezes o Senhor nos chama a atenção com esses sinais para mostrar que Ele é o Deus sobre todos. Amém? Amém. A ideia, meu irmão, nessa noite, um dos aprendizados que eu tive é: vamos chegar mais perto de Deus. Quando o Senhor chegar para você e diz: pá, vamos passear, vamos passar para o outro lado, vamos para o outro lado da margem, vá. O Senhor tem coisas novas a te mostrar. O Senhor tem maravilhas a te mostrar. Ele quer mostrar qual é o seu comprimento, a sua altura, a sua profundidade, a sua largura. Amém? Amém. Deus, Ele também é o Deus sobre as leis da natureza, mas também é o Deus sobre toda a doença. É um Deus que cura, é um Deus que sara. Na Bíblia nós vemos inúmeras palavras de cura. E você vê que Deus é sobre a doença. Deus está no controle. Você pode ver, por exemplo, a de centurião, que está em Mateus 8, de 5 a 13, quando o centurião se encontra com Jesus e tem duas demonstrações. Uma, Jesus cura aquele homem que o centurião pede para ele curar. Aquela pessoa que à distância foi curada por Jesus. Jesus mostra que ele está sobre a doença. E, segundo lugar, centurião mostra a Jesus que entende o que é autoridade. Porque o centurião disse: não, Jesus, vamos lá, vou curar. E o centurião disse: não precisa você ir lá, eu não sou digno de sentar na minha casa. Mas assim como eu tenho autoridade sobre os meus soldados, eu creio que tens autoridade. E com uma palavra, do jeito que foi pregado aqui nessa canção, com uma palavra, pessoas são curadas. Com uma palavra, demônios são expulsos. Com uma palavra, tudo foi criado. E aquele homem, aquele centurião, cria nisso e tinha noção de autoridade. E uma das palavras que vem ao meu coração, à minha mente, quando eu ouço Deus sobre todos, é autoridade. O Senhor tem autoridade sobre todas as coisas. Mas por mais que Ele tenha autoridade, por mais que seja grande, Ele nos deu livre arbítrio. E o que é livre arbítrio? É a capacidade que você tem de escolher o que você quiser. O sim e o não.
é dizer sim para Deus e, infelizmente, você dizer não para Deus. Então Deus, ele é tão grande, que Ele te deu liberdade. Te deu liberdade para dizer não para Ele. E muitos de nós, algumas vezes, dizemos não para Deus. Você diz não para Deus quando você desobedece a Ele. Você diz não para Deus quando você pratica algum ato de rebeldia. Quando você desobedece a sua palavra. Nesse momento, não é Deus sobre você, é você fora da sombra do Altíssimo. É você longe de Deus. Não é mais Deus sobre você. E algumas pessoas dizem, por que isso está acontecendo comigo? Ora, se você saiu daquela rocha, você saiu debaixo daquela torre forte, você saiu da sombra do Altíssimo. Aquele filho pródigo, quando saiu daquela casa, o pai forneceu a herança e deixou ele partir. E algumas coisas aconteceram com aquele rapaz. Deus continua amando. O pai continua amando. O pai continua esperando o retorno daquele rapaz. Mas ele não interferiu na sua liberdade, no seu livre-arbítrio. Mas a partir do momento que aquele homem, que aquele rapaz voltou, o Senhor o abraçou de volta. E Ele faz isso comigo e com você. Aquele rapaz voltou a estar perto do Pai, a estar debaixo da autoridade do Pai, debaixo da casa do Pai. E esse é o melhor lugar para mim e para você. É Deus sobre todos, é Deus sobre mim, é Deus sobre você, é Deus com toda a autoridade sobre a minha vida e a sua vida. Sabe? Nós pastores, os ministros, os obreiros, todos nós estamos submissos à autoridade da palavra do Senhor. Todos nós. Não existe aquele que pode errar e não ser, de certa forma, punido com as consequências do pecado, porque ele tem uma certa patente ou um dom. Não. Todos nós estamos debaixo da autoridade do Senhor. Estamos submetidos às leis físicas e espirituais. Então, assim como uma coisa cai quando eu solto aqui, algo acontece quando você desobedece ao Senhor. Quando você sai desse lugar de segurança, desse lugar, quando você sai da sombra do Altíssimo. Amém? Amém. Outro exemplo, que não é de cura, é de libertação, é do endemoniado gadareno. Ele está em Marcos, a gente estava em Marcos, não é isso? Marcos 4. Logo em seguida, 5, tem a cura do endemoniado. Algumas bíblias gadareno e outras gerazeno, na minha está gerazeno. Entremente chegaram a outra margem do mar, a terra do Gerazeno, mais um aprendizado. Durante a viagem, um aprendizado. Ao chegar do outro lado, outro aprendizado. Entremente chegaram a outra margem do mar e a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro o homem possesso de espírito imundo. Imagine só, meu irmão. Tem pessoas que passam perto do cemitério, já passam tremendo. Não é isso? Então lá vem os discípulos, e perto dos sepulcros, lá vem um homem possesso de espírito. Então, todo mundo acho que já assistiu aquelas pegadinhas dos Silvio Santos, que sai o homem, muitas vezes tem uma parada em frente ao cemitério, aí vem uma pessoa, às vezes vem uma pessoa numa corda, lá em cima uma alma, tudo, e as pessoas saem correndo. Agora, imagine só aquilo tudo como verdade. Aquele homem estava possesso de demônios, estava no cemitério, estava possesso de espíritos imundos, e ele vivia no sepulcro, segundo o versículo 3, e ainda tinha um problema, nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Então, fisicamente não existiam cadeias nem correntes que conseguiam prender aquele homem. Porém, existiam cadeias espirituais que o prendiam. Aquele homem era possesso. Tinha muitos demônios que prendiam, que tornavam a vida dele
um fracasso. Disse: o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Ninguém podia subjugá-lo. A palavra diz que ninguém estava sobre aquele homem. Interessante, até aquele momento. Porque quando Jesus chegou perto daquele homem, algo diferente aconteceu. Mas vamos continuar. 5, o versículo 5 diz assim: andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Era a vida daquele homem. Mas quando de longe viu Jesus, o que foi que aconteceu? Correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, que está sobre todos? Grifo meu. Conjuro-te por Deus que não me atormentes, porque Jesus está sobre todos. E ele entendia que Jesus podia fazer algo. Eles, que eu digo os demônios, eram os demônios falando com Jesus, os demônios que possuíam aquele homem. Porque Jesus disse: espírito imundo, sai desse homem. E quando ele disse sai desse homem, os demônios pediram que eles não o atormentassem. Perguntou-lhe: qual o seu nome? E respondeu: é Legião, é o meu nome, porque somos muitos. Jesus está sobre um demônio, está sobre todos os demônios. Todos os demônios estão submissos. Glória a Deus. Já contei algumas vezes, quando você vê alguma cena de exorcismo, alguma cena onde alguém está em processo de libertação e a pessoa cai, às vezes o demônio quer fazer, puxar com muita força, às vezes levanta bancos da igreja, aqueles bancos de madeira, mas todos os demônios estão submissos à autoridade de Deus. E você que tem Deus no seu coração, que Deus está sobre você, que Deus está em você e age por meio de você, conforme a palavra que nós lemos aqui, é dado a você autoridade para expulsá-los. Amém? Com muita... Existe isso com frequência e eu já contei isso na igreja. Então, quando a gente foi para uma viagem simples lá na Baleia, lá em Tapipoca, e a gente estava louvando ao Senhor na barraca, veio um homem e pediu umas músicas, foi pedir outras músicas, a gente cantando louvor e ele pedindo outras músicas. E aí depois ele disse: não, nós somos músicos, somos adoradores, nós estamos cantando música a Deus. Aí ele pediu músicas de Deus, começou a pedir músicas do repertório da igreja. Disse: mas você conhece a Deus, né? E o cara estava bêbado. E eu disse: pois então vamos cantar uma música da igreja que você conhece. Então ele pediu uma música, a gente foi cantar e nós cantamos, aí ele, mas está meio atrapalhado. E o pastor Timóteo disse assim: você deseja oração? Podemos orar por você? E aí aquele homem, claro, e aí ele sentou e eu aqui com o violão pertinho dele, a Manu do lado. O pastor Timóteo começou a orar sobre aquele homem recebendo a oração. Mas teve um momento que ele pediu para aquele homem declarar que ele estava sobre o Senhor, quando ele disse assim: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, Senhor. Quando aquele homem ia declarar que estava sobre o Senhor, uma força espiritual do mal tomou conta dele. E ele estava assim, com as mãos para trás, e ele veio, fechou a mão e queria dar um murro no pastor Timóteo. Quando o pastor Timóteo disse: sem violência. E na mesma hora, as mãos dele foram para trás dele, porque existe uma força espiritual maior do que as forças espirituais. Porque Deus está sobre todos. Sobre todos. E existe uma autoridade que está sobre todas as autoridades, que é o nosso Deus. Amém? Deus está sobre todos. Deus está sobre as leis da natureza. Deus está sobre as doenças. Deus está sobre os espíritos malignos. E a esse Deus, muitas vezes Ele nos chama para perto dele e nós não vamos. Esse Deus muitas vezes nos ensina coisas,
nos diz para a gente fazer algumas coisas e nós não fazemos. Muitas vezes nós não estamos sobre o Senhor. Aliás, nós estamos sob o Senhor. O Senhor não está sobre nós. Muitas vezes nós saímos debaixo da autoridade do Senhor. Nós saímos do controle do Senhor. E o Senhor, Ele permite, porque a nós Ele nos concedeu o livre-arbítrio. Ele deixa você sair. Infelizmente isso acontece, mas o Senhor, Ele quer te revelar, Ele quer te chamar, Ele te chama para outro lado, Ele te chama para você conhecer mais a Ele, Ele te chama para você conhecer qual o seu comprimento, a sua altura, a sua profundidade, não somente do seu poder, que nós estamos lendo aqui, nós estamos conhecendo mais aqui, mas do seu amor. Porque esse cântico que nós vimos aqui fala sobre o poder de Deus, sobre o Deus Criador, mas também fala do Deus de amor. E esse versículo que nós lemos em Efésios fala sobre o Deus que está sobre todos, o Deus que age por meio de todos, fala sobre o Deus que está em todos, mas ele fala que esse mesmo Deus que está sobre todos é um Deus Pai. E Deus sobre todos, meus irmãos, não é somente poder, não é somente autoridade, não é somente controle, é um Deus que é meu Pai, que é seu Pai. E se Ele é meu Pai, se Ele é seu Pai, e se Ele te aceita como da família dele, algo Ele quer passar para mim e para você. Existe uma herança. Nós somos povo santo. Nós somos eleitos por Ele. E Ele quer passar coisas, porque eu, como pai, eu quero passar coisas para as minhas filhas, eu converso com elas, eu quero passar valores para elas. Eu quero que elas sejam pessoas dignas, pessoas justas. E imagine o Senhor. O que Ele quer para mim, para você? Ele quer passar tudo isso. Ele quer um relacionamento. Então, Deus sobre todos, meu irmão, também é relacionamento. Deus sobre todos é Deus Pai. Um Deus que tem uma herança para mim e para você. Um Deus que tem algo a passar. E não é somente a vida eterna, não é somente um lugar celestial. É algo que Ele quer passar para mim e para você. É algo que Ele quer restaurar em mim e em você. Amém? É o Deus Pai. É herança e é relacionamento. Interessante. O Deus sobre mim, o Deus sobre todos, Ele gera um Deus em mim, um Jesus em nós, esperança da glória. Quando você está submetido à autoridade dEle, quando você está obedecendo a Ele, você começa a se parecer com Ele. E você convida a Ele entrar dentro da sua vida. Quando Ele habita em você, Ele começa a agir por meio de você. Aí existe uma implicação. Deus sobre mim implica em Deus em mim, que isso resulta em frutificação. Quando Deus está em você, quando Jesus está em nós, nós frutificamos. Você pode ver isso em João 15. Ele revela, ele dá aquela figura, ele revela aquela figura sobre a videira. E ele fala que Jesus é a videira e nós somos os ramos. E quem está nele, e ele está nesse ramo, quem está nesse processo bem íntimo de relacionamento, trocando o alimento, trocando todo o que gera nutrição para os ramos que podem produzir os frutos. Tudo isso acontece quando a gente está perto dele, quando a gente está em um relacionamento próximo, onde a gente está em um relacionamento íntimo com o nosso Pai. Então, meus irmãos, ocorre um fenômeno da frutificação. E o Senhor, Ele quer isso para mim e para você. O Senhor, Deus Pai, Ele espera e colhe frutos da gente. Frutos, Ele espera frutos. Então, Deus sobre mim gera o Deus em mim, que gera frutificação. Você pode repetir comigo? O Deus sobre mim gera o Deus em mim, que gera a frutificação. Muitas pessoas no final de um culto dizem aquela famosa frase: quer aceitar Jesus? Mas se você for pensar que existe na realidade, vamos reformular essa frase, será que não é Jesus que deveria aceitar você? Porque nós é que saímos da sombra dele, nós é que saímos da sombra do Pai, da torre forte, fomos nós que desobedecemos, fomos nós
que estivemos rebeldes e Jesus, ele tem um ministério, como diz a palavra, ministério da reconciliação. Reconciliação de quê? Só existe a reconciliação quando existe algum litígio, alguma briga, algo que deu errado. O que foi que deu errado? Foi o meu relacionamento com o Pai. O Pai me fez a sua imagem e semelhança, mas eu mudei. Eu saí debaixo dele, eu saí da sua sombra e mudei. E Jesus Cristo veio aqui à terra para mostrar o amor do Pai e mostrar o seu grande amor. Ele se entregou para mim